trabalham no mundo inteiro, certo? Não trabalham no Brasil, trabalham no mundo inteiro, certo? Levantando essa bandeira. Vamos parar com essa história de matar criancinha que não nasceu ainda, certo? Quer dizer, a gente não fala mais de embrião, não fala mais de feto. Qualquer embrião de 12 dias já aparece um ser humano. Mas qual foi o rastilho disso? Quer dizer, foi o Plano Nacional de Direitos Humanos, o terceiro que foi. Aí foi mas não só, Mônica, não só. Mas aí começa a pauta, eu tenho uma Flávio. hipótese, eu não sei se o Rudá concorda comigo, eu tenho uma hipótese. A hipótese é o seguinte, quando o Lula concorreu com o Collor, nós estávamos ainda quase no final da Guerra Fria, porque daí a pouco, em 89, ia cair o Muro de Berlim. Mas de qualquer modo você tinha aquele clima. O que acusavam o Lula? De ser comunista, certo? A Dilma está sendo acusada anacronicamente, certo? Não chamam de comunista, mas de revolucionária, daquela que, entende, um revolucionário. Mas o senhor acha que são os mesmos grupos? Não são os mesmos grupos, mas revivem os mesmos argumentos. Ou seja, o que vai acontecer com a Dilma? A Dilma vai tomar o poder, ela não acredita em Deus, ela titubeia sempre quando você pergunta, ela nunca diz que frequentou o catolicismo, ela é só católica de nome, e aí vai, quer dizer, vão desqualificando. Quando acontece algo a mais, eles vão juntando tudo, certo? Então, é mais um fator... Mas, ao mesmo tempo, quer dizer, digamos que o PT, a CNBB elenca 10 documentos ou atos de governo em que efetivamente se encaminharia para, não digo para uma legalização, mas para a descriminalização e tudo mais. Como prova de que o PT é muito mais engajado nisso nas do questões... O que eu acho é que, do ponto de vista da lógica do Lula e do lulismo, vamos dizer assim, da lógica de construção de uma hegemonia, de acordos políticos, o maior erro desse ponto de vista, não de quem luta pelos direitos, foi o Plano Nacional de Direitos Humanos. Ele construiu aí uma plataforma muito visível de oposição que explode agora, no final do primeiro... E foi a retirada do plano, na verdade, que deu visibilidade para o plano. Mas, veja, o que é importante é que todas as conferências nacionais que nós tivemos no Brasil, nenhuma gerou efetivamente uma lei ou uma proposta global. Nenhuma. Nem de direito da criança e adolescente, nem saúde, pelo contrário. O primeiro, as duas foram a área de comunicação e direitos humanos. E foram essas são as duas agendas que acho que o final do governo Lula se equivocou profundamente, mudou o tom, e elas é que são usadas nesse momento. Como é que se operou essa articulação nesse momento? Eu estive no Sul agora esses dias, recentemente, vim de Florianópolis hoje, e há vários relatos de reuniões convocadas por bispos da Igreja Católica do Sul, com lideranças evangélicas, para fazer um acordo santo contra essa pauta. Uma santa aliança. Uma santa aliança. E você também frequentou alguns cultos evangélicos em que viu esse tipo de proselitismo com muito vigor. Com muito vigor. Um pequeno exemplo é de uma determinada igreja, que eu não vou dizer o nome, mas é uma igreja pentecostal, aqui da Grande São Paulo, onde depois de o pastor e mais acompanhado de algumas lideranças, né, digamos, desfilarem todos os argumentos contra a candidatura da Dilma, né, termina dizendo, bem, então agora vocês já sabem em quem vocês não vão votar, em quem os irmãos não vão votar. Né? Então vou perguntar para vocês, qual é o candidato em quem vocês não vão votar? O pessoal que já estava de pé se levanta os punhos assim, Dilma, Dilma, Dilma. Ou seja, é uma mobilização muito simplificada, porque tem um foco. Você veja como facilitou, e o segundo turno facilita mais ainda. Porque agora você tem, é mais fácil você mobilizar para o não do que para o sim. Né? Dizia não, quer dizer, você não vota, então fica, né, todos os 10 mandamentos falando não faça isso, não faça aquilo, é mais categórico. Agora, é interessante você estar falando, mas terça-feira, quando eu entrevistei aqui os diretores do Ibope e do Datafolha, havia uma controvérsia entre eles, quando o programa acabou nós conversamos bastante sobre isso, porque, digamos, sobrepondo os movimentos de ascensão de preferência pela Marina e de queda da Dilma, dá para perceber que o movimento é semelhante à subida da Marina nas classes sociais, tanto nos, digamos,
dos evangélicos como dos não religiosos, dos que não estão levando isso em conta para definir o seu voto. Então, há uma atribuição... Porque a população é conservadora. Mas não é só isso, não é só isso, Rudá. A candidatura da Marina... Não evangélico ou católico, quer dizer... As outras razões, o desgaste da campanha, o caso Erenice, digamos, a hiperenvolvimento do Lula e suas escaramuças com a imprensa. Quer dizer, tudo isso fez um efeito muito semelhante em várias classes sociais. E eles se sobrepõem, os desenhos são parecidos, os desenhos não são diferentes. Portanto, pode ser que tenha sido um efeito... Sim, mas você veja, já li comentaristas, e alguns muito inteligentes, né? Um deles é o Marcelo Coelho da Folha, dizendo o seguinte: o perfil do eleitorado da Marina é contraditório. É uma coisa paradoxal, porque você tem desde a coisa mais de ponta, que é a causa ecológica, até a coisa mais conservadora, que é da proibição do aborto e de não tocar no assunto da descriminalização, certo? Da homossexualidade, entendeu? Mas aí, veja só, então, é isso que eu acho que é importante. Veja, a Marina tem na plataforma ecológica a utopia do futuro, né? E aí ela bate num teto. E é uma boa plataforma. E é uma boa plataforma, principalmente para um público jovem intelectualizado. Isso. Mas a massa do eleitorado se manifestou quando apareceu que deve ter dificuldade para compreender o discurso da Marina, inclusive. É isso, né? Que é importante. O Brasil não é um Brasil majoritariamente mas diga-se a bem da Marina que ela ecologicamente. Mas que ela fez uma campanha laica, ela não mobilizou o voto religioso. Mas veja, a campanha dela... Ela é religiosa, todo mundo sabe, acho que tem dois fatores, Flávio, que eu acho que é importante a gente ver. Primeiro, da mesma forma que ocorreu, claro, um fenômeno muito menor, com Obama, que de repente a campanha perde o controle, a coordenação da campanha, aconteceu isso no final. A campanha dela, ou seja, ela foi instrumentalizada dentro de um projeto contrário a outro, né? E a Marina, por ser evangélica, meio que resolvia esse problema facilmente. O segundo que eu acho muito importante é que, e esse é um movimento conservador que me preocupa no Brasil, né, contra os direitos civis e a pluralidade, é que você está acabando de dizer, Mônica, que o eleitorado que votava no Lula é o eleitorado conservador que desgarra da candidatura lulista. Que é um certo paradoxo, uma contradição aparente, mas que na verdade não é. Não é uma contradição. Não é porque verdade, o Lula ficou conservador também. Ele vem fazendo movimento em 2006 para se reeleger. Ele caminhou mais para o conservadorismo do ponto de vista econômico, ao fazer acordos com o agronegócio e descartando de uma vez a plataforma de reforma agrária. Se ela é atual ou não, anacrônica, é outro problema, mas ele descarta, ele vai fazendo acordos mais com agrupamentos sociais que não eram originais. Mais e pragmáticos. agora chegou a vez dos valores, né? Agora eu pergunto, chegou a vez dos valores e isso é um sinal dos tempos, isso não acontece só aqui. Se a gente for ver o que acontece nos Estados Unidos, o movimento Tea Party, o movimento republicano, mas também, a classe média espanhola, a classe média espanhola é semelhante. Eu pergunto se esse tema, que é tabu, porque aborto é tabu no Brasil, né? Quem pega esse assunto para lidar com ele, tem que enfrentar a onda complicada que vem contra. Isso será que vai acabar tomando conta desse segundo turno? Será que os candidatos conseguirão se livrar na medida que isso veio lá de baixo, de uma região do Brasil que a gente não estava enxergando e veio para frente da cena? Qual é o palpite de vocês? Daqui a pouquinho, depois do intervalo. O voto cristão de católicos e de evangélicos, o tabu em torno da discussão sobre o aborto, sobre o casamento homossexual, sobre a adoção por casais homossexuais, galvanizou essa parte do eleitorado e estamos tratando disso aqui, um dos mais fascinantes temas que há no Brasil. Eu pergunto para vocês se esse assunto vai acabar permanecendo na pauta, qual é o palpite que vocês têm nesse segundo turno, na medida em que ele veio com muita força, ele se presta à exploração eleitoral, ou se não, ou se afinal de contas vão ter um segundo turno sobre vários assuntos. O que vocês acham que vai acontecer? Divergência na mesa, que é muito bom para o teu programa. Eu acho que sim. Eu acho que esse tema colocou a Dilma na lona, ela colocou nas cordas.
coisa que na campanha poucas vezes ocorreu, dessa vez veio com muita força. Então, ela não vai conseguir desdizer a Como que ela vai desdizer? Posição. Né? Ela não pode desdizer. Como que ela vai desdizer? Então, assim, registrado. Como diz o Flávio aqui, comentava conosco, ou ela faz uma depuração pública, né, espia a culpa, e aí e é arriscadíssimo, ou então ela continua na corda. Então, para quem é vantajoso que esse tema permaneça na campanha? Um dos candidatos. Mas os evangélicos que são mais mobilizados nesse caso do que os próprios católicos, né, eles são mais aparelhados, inclusive de mídia, eu acho que eles não vão largar do pé da Dilma. Mas isso é uma história. Agora, o resto do eleitorado está esperando mais, que a coisa não se restrinja aí. Então é muito arriscado você jogar as fichas todas numa discussão que é de difícil solução racional, certo? Levanta paixões, né, e não deixa muito claro, o que isso tem a ver com o Brasil. Nós estamos falando efetivamente, para encerrar o programa aqui, de quantas pessoas? Qual é a parcela da população brasileira, do eleitorado, para quem a fé, o credo, valem mais do que, digamos, o discurso político ou o partido? Eu não saberia dizer. Eu também não saberia dizer, Mônica. Portanto, estamos diante dessa incógnita. Estamos de uma incógnita. Nós estamos diante do Brasil, sabemos. Esse paradoxo chamado Brasil. Então vamos olhar o Brasil, né, Rudá? Muito obrigada pela sua agradeço. participação aqui no Entre Aspas. Obrigada também, Obrigado, Flávio. Mônica. Obrigada a você que nos acompanhou até aqui, você internauta que participa do blog. O Entre Aspas volta terça-feira. Até lá.